E aí, pessoal? Essas 4 expressões, todas estão corretas? Como de fato eu devo usá-las? Você viu? À medida que craseado, à medida que sem crase, à medida em que e na medida em que. Vamos dar uma olhada nos exemplos que eu preparei para que você saiba exatamente o que fazer na hora de produzir o seu texto ou ainda na hora de resolver uma questão de língua portuguesa. Olho na tela. Primeira expressão, à medida que craseado. Dixon, existe? Existe sim. Esse cara aí, ele é uma locução conjuntiva, ou seja, é uma conjunção que é formada por mais de um termo. O sentido dela é o sentido de proporcionalidade. Dica do Dixon, dá uma olhada na DDD. Pode ser substituída por à proporção que. Os exemplos que eu preparei, olha só. À medida que o tempo avança, ficamos mais experientes. Corretíssimo, craseado. Então a gente percebe que essa locução tem de ter crase obrigatoriamente. Substitua por à proporção que. À proporção que o tempo avança, ficamos mais experientes. Ótimo, tem sentido pleno. É isso aí, está correto. Depois, Estela, cada dia fica mais fluente à medida que cursa aulas de inglês. Então, a proporção que ela cursa aulas de inglês, ela fica mais fluente. Estela fica mais fluente. Ótimo! Foi utilizado de forma correta, a gente pode substituir por à proporção que. Você percebe que dá uma ideia de proporcionalidade. Próxima expressão, à medida que. Existe? Existe, sem crase, como você está observando. Nada mais é do que o emprego do substantivo medida. Logo depois eu tenho o termo que. O exemplo que eu preparei para você deixa isso muito claro. A medida que o presidente tomou foi de cunho político. Observe que é sem crase. Não confunda o uso de a medida que o presidente tomou com a medida que craseado. Bacana? Próxima expressão. À medida em que. Craseado e esse em que? Não, isso não existe. Isso não existe. O emprego dessa expressão é incorreto. Dá uma olhada nos exemplos. À medida em que estudo, mais entendo de redação discursiva. Está incorreto. Está incorreto. Deveria ser à medida que estudo. Bacana? Craseado. O deputado enriquecia à medida em que recebia a propina da empresa. Incorreto. Deveria ser à medida que, craseado. A proporção que. Não tem de ter esse em aí. Bacana? Essa preposição em não poderia estar aí. Última expressão. Na medida em que. Existe? Existe sim, pessoal. Nada mais é do que uma locução conjuntiva. Embora nem todos os gramáticos confirmem seu uso com o sentido de causalidade, ou seja, de causa, a maior parte dos gramáticos diz que sim. Você pode fazer uso desse cara como se fosse aí uma conjunção causal. Dica do Dixon, olha só, DDD. Pode ser substituído por porque, pois ou uma vez que. É a mesma coisa. Os exemplos. O Senado não pautou o projeto na medida em que já era madrugada. Pois já era madrugada. Se você trocar na medida em que por pois ou uma vez que, você vai ver que tem pleno sentido. Uso correto. Último exemplo. As opiniões desses especialistas não foram decisivas, na medida em que o órgão do qual participavam não dispunha de recursos políticos adequados. Observe, se eu substituir na medida em que por pois, por porque junto sem acento, pleno sentido. Eu percebo aqui que há uma causa. As opiniões desses especialistas não foram decisivas porque o órgão do qual participavam não dispunha de recursos políticos adequados. É isso. Agora você vai arrebentar e já sabe utilizar de forma correta esses caras, já sabe que tem um que você também não pode usar, uma vez que ele não existe. Se você gostou deste vídeo, por favor, compartilhe, deixe o seu joinha aí e, claro, inscreva-se aqui no canal. E se você quer que eu comente alguma coisa aqui nas dicas, por favor, deixe aí o seu comentário, qual é de fato a sua dúvida. Tenho certeza de que vai ser muito importante para mim e, claro, para você também. Tchau!